Seu testemunho é bom? Olá, eu sou o Heber Juncker. Eu falei na devocional anterior que Paulo e Barnabé tiveram uma pequena desavença, porque Barnabé queria levar na segunda viagem missionária João Marcos e Paulo não achava prudente levá-lo, por ele ter os abandonado na primeira viagem missionária. Então Barnabé partiu em missão com João Marcos para a região de Chipre e Paulo seguiu sua missão, sua viagem missionária com Silas, um discípulo do Senhor Jesus que veio de Jerusalém. No capítulo 16 fala por onde Paulo e Silas passaram e como o Espírito Santo os conduziu. Primeiramente, vamos ver os lugares por onde ele passou. Primeiro, chegaram em Derbe e Listra. Diz a Bíblia que chegou em Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Paulo estava retornando a essas cidades que pregara na primeira viagem missionária, onde muitos haviam se convertido a Jesus Cristo. A missão tinha por objetivos fortalecer as novas igrejas e também transmitir pessoalmente a decisão da Assembleia de Jerusalém com respeito à circuncisão. Foi em Derbe que Paulo foi expulso e em Listra que foi apedrejado. Portanto, lugares perigosos para ele. Mas Paulo sabia que, independente das circunstâncias e dos sofrimentos vividos nas cidades por onde passara, a missão que recebera do Senhor deveria ser cumprida. Por isso ele não morreu no apedrejamento, pois Deus tinha planos com Paulo, mas não somente com ele, também com um jovem chamado Timóteo. Paulo e seus companheiros Silas e Lucas, enquanto passavam pelas igrejas da região, ouviu falar de um jovem chamado Timóteo. Ele era um filho de uma mãe judia que havia se convertido a Jesus e de um pai grego. Seu testemunho de vida se espalhava conforme o versículo 2 que diz o seguinte: os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo ouviu sobre ele, o conheceu e lhe fez um convite para viajar com eles na missão de pregar a palavra de Deus. Mas para não criar barreiras culturais com os judeus, já que ele era filho de uma mãe judia, Paulo o instruiu a ser circuncidado. Assim, o versículo 3 diz: Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Paulo já havia declarado que não tinha dificuldade com a circuncisão. Para ele, a circuncisão não era necessária para garantir a salvação. Paulo quis que Timóteo fosse circuncidado para remover qualquer impedimento para a expansão da missão de Jesus entre os judeus. Possivelmente, muitos que têm a mente fechada condenariam Paulo por essa suposta incoerência, mas ele não está impondo a circuncisão para garantir ou confirmar a salvação, e sim unicamente para não criar empecilhos para o Evangelho de Jesus, visto que corria sangue judeu em Timóteo por ser filho de uma judia. E eu creio que o Espírito Santo já havia confirmado no coração de Paulo quem era Timóteo e o potencial dele para cooperar com a obra missionária de Deus. Por isso, investiu tanto nele. Só para você ter uma ideia, veja um pouco quem foi Timóteo para Paulo. Timóteo foi um homem de fé. Diz a Bíblia: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Loide, e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Timóteo também foi um homem zeloso com a obra de Deus. Diz a Bíblia: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Ele também era filho espiritual amado. Por essa razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará à lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Ele foi consagrado com imposição de mãos. Por essa razão torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Além desses aspectos, Paulo o enviou para pregar e ensinar a várias igrejas, o nomeou pastor da igreja de Éfeso, Timóteo também o visitou na prisão, enfim, Paulo confiou mesmo nesse discípulo.
E eu creio que Paulo cita muitas vezes Timóteo em suas cartas porque viu que Timóteo não era um crente de banco, um crente religioso, era um servo fiel, dedicado, comprometido, principalmente temente a Deus e que amava agradar a Deus. E como será que as pessoas veem você? O que elas falam do seu testemunho de vida? Bom, continuando o texto devocional de hoje, versículos 4 e 5 falam que as igrejas foram fortalecidas na fé. Diz o seguinte: nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Toda a igreja se alegrou com as decisões dos apóstolos e presbíteros da igreja de Jerusalém. Aquelas decisões, elas abençoaram a todo o corpo de Cristo, liberaram os judeus como gentios para servirem a Deus sem impedimento algum. Agora eu quero chamar a sua atenção para a forma como a igreja crescia, que era no fortalecimento da fé em Jesus. E como se cresce em fé? Pelo ouvir a palavra de Deus e por praticá-la. O movimento espiritual que gerou o crescimento da igreja em quantidade foi o fortalecimento na fé. E quem precisa do fortalecimento da fé? Aqueles que sabem que não podem viver sem Deus. Aqueles que têm fome e sede de Deus. Aqueles que querem viver sendo guiados pelo Espírito Santo. O cristão, ele foi chamado para viver por fé, e fé em Jesus Cristo. Não em si mesmo e nem nas pessoas, mas na pessoa de Jesus Cristo e no que Ele falou nas Escrituras Sagradas. E quero terminar a devocional de hoje te perguntando: será que seu testemunho de vida tem sido bom para o Evangelho de Jesus? Será que você tem crescido na fé em Jesus Cristo? As pessoas podem confirmar isso? Um grande abraço, Jesus abençoe o seu dia e até a próxima. Não se esqueça de dar um like logo aqui abaixo se esse devocional Deus ministrou ao seu coração.